Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei ler e comentar a entrevista dada por Otto Carpo à Revista do Globo em 1949. Essa é uma entrevista interessante porque nós iremos poder conhecer um pouco mais sobre a vida desse intelectual. O Otto Carpo ele é bem conhecido no Brasil por sua publicação fenomenal aqui, História da Literatura Ocidental, que foi publicado pela editora do Senado em 4 volumes que nós temos aqui em mãos e que ele analisa toda a história da literatura ocidental, desde os seus primórdios até o momento mais recente. Então é uma obra fascinante em que você irá aprender sobre a literatura, compreender aí os grandes autores do Ocidente através de um intelectual, de um crítico literário de grande porte, como foi o Otto Maria Carpo. Então, nesses volumes, nós temos aí todas as análises das principais obras, onde ele vai apresentar os comentários. Enfim, o Otto Maria Carpo foi conhecido como um grande crítico literário, além de ser jornalista e participar de vários eventos importantes aqui em se tratando da intelectualidade brasileira. Então, por isso é importante nós compreendermos um pouco sobre a vida do Otto Maria Carpo, o ciclo de amizades que ele estava naquele momento e as suas primeiras impressões quando ele chegou ao Brasil. Então, é uma entrevista dada justamente no momento em que ele estava conhecendo ainda o Brasil. Então, por isso, há a sua relevância biográfica e também a nossa compreensão de como é a vida de um intelectual e o seu ciclo de amizades naquele momento em que ele acabara de chegar no Brasil. Então, passamos à leitura dessa entrevista. Espero que você possa extrair alguns conselhos, algumas informações interessantes e saber, então, compreender um pouco sobre a vida do Otto Maricapo, esse grande crítico literário. Então, passamos à leitura e os comentários. Bom, a entrevista ela começa com uma apresentação dada pelo jornalista e que depois é seguida de uma série de perguntas e respostas. Então passamos à leitura da apresentação. O aparecimento, há alguns anos, de Otto Maria Carpo no jornalismo carioca despertou viva curiosidade. Apresentado em grande estilo por Álvaro Lins, no rodapé do Correio da Manhã, como uma escola que muita coisa nos poderia ensinar e que, apesar de sua recente mudança para o Brasil, já estava quase em condições de escrever seus artigos diretamente em português. Todo mundo quis ler e conhecer o ensaísta austríaco que escolhera o Brasil para exilar-se depois dos tristes acontecimentos que se desenrolam em sua pátria. E, como quase sempre acontece, não demorou que, a propósito do novo crítico, que a anexação da Áustria à Alemanha fez emigrar para o Brasil, se formassem correntes distintas. Seus artigos passaram a ser lidos então com maior interesse ainda, tanto pelos fãs como pelos que estavam ansiosos de jogar alguma água naquela fervura de citações, de ideias e nomes novos. Depois vieram os livros. Veio o processo de naturalização e Carpo, que conhece hoje melhor do que muitos a literatura brasileira, passou a ser um elemento dessa literatura, encontrar disso nas rodas literárias do Rio e com impressionante assiduidade nas páginas dos suplementos. Seus artigos, escritos de início em francês, logo passaram a ser redigidos diretamente em português, língua, conforme nos confessou, já consegue pensar. E é inegável que, do ponto de vista da correção da linguagem, escreve melhor do que muita gente nossa. Nisso teve grande seu amigo Aurélio Buarque de Holanda, que o tirou de várias entaladelas e aos poucos lhe foi apontando os escolhos que era preciso evitar, nas águas nem sempre límpidas dessa chamada última flor do Lácio. Do fundo, da substância de seus artigos, às vezes excessivamente densos, uns continuam gostando, outros não, o que aliás é natural. Mas como seu nome, graças à imprensa, se foi divulgando por todo o Brasil, há uma enorme curiosidade, principalmente na província, em torno do homem, Carpo, cujo nome muitos supõem pseudônimo e cuja figura conhecem apenas através de uma hirsute caricatura de Augusto Rodrigues. Por isso concordei logo com Maurício Rosenblatt quando este lembrou que Carpo não deveria estar ausente desta série de reportagens. De fato, o autor de Origens e Fins, que em 8 anos de residência no Brasil
não concedeu jamais uma única entrevista, poderia, por certo, trazer a estes depoimentos uma nota original e preciosa. As reações de um europeu diante do meio social e literário brasileiro, a experiência de vida em terras deste hemisfério, a luta áspera e obstinada com o idioma. Além disso, a entrevista iria ao encontro do interesse de inúmeros leitores, curiosos de saber como é, no trato de todo o dia, o cidadão de cultura tudesca que assina nos jornais aqueles compactos rodapés. Carpo, entretanto, não sabe improvisar. Por isso tive de organizar-lhe um questionário, a que ele respondeu por escrito. Se a entrevista perde com isso algo de espontaneidade, ganha muito em precisão e autenticidade. Então você veja que a entrevista foi dada por escrito, né? Não era comum o Capô conceder entrevistas, como ele bem mencionou aqui, né? Em todo o tempo em que ele havia permanecido no Brasil até essa entrevista, ele não havia dado então essa oportunidade aos jornalistas e agora nós temos então uma entrevista completa aqui feita e que iremos tratar sobre vários aspectos da própria vida e a resposta do Capô sobre a vida intelectual do Brasil nessa época. Começamos então com as perguntas e respostas. Onde e de que modo se processou sua formação intelectual? Aí o Karpov responde: estudei em Viena e em outras universidades europeias. Poucos sabem que, antes de estudar letras, estudei até o fim matemática, física e química. Nunca me aproveitei praticamente desses estudos. Mas aí aprendi algo de método e precisão de pensar, o que é vantajoso no mundo sempre um pouco vago das letras. Então veja que a formação do Otto Maria Capô, além de, antes de estudar letras, né, formação em matemática, coisas lógicas, né, física, química, e isso trouxe então para ele uma forma de pensar diferente daqueles que costumam estudar letras, que normalmente têm uma amplitude, né, uma vagueza na escrita. O Otto Maria Carpo então ele soube aprender bastante aqui com os seus primeiros estudos em se tratando de matemática, física e química. Quais as principais influências recebidas na mocidade? Sou vienense, mas Viena não significa valsas e psicanálise. Sou produto de um ambiente multinacional cosmopolita. As influências mais poderosas para a vida inteira: a antiguidade clássica, 8 horas semanais de latim durante 8 anos de estudo secundário, o espírito do catolicismo barroco que enche a atmosfera austríaca e, sobretudo, o sistema de ensino universitário alemão, como foi antigamente, com as liberdades conjuntas de ensinar e estudar. Daí também a relação dos estudos literários com a filosofia, com os de filosofia, história, sociologia, depois guerra, inflação e profundas transformações sociais ensinaram-me algo do sentido da história. Lição de Hegel, Marx e Croce, transformando-se em experiências vividas. Então aqui ele trata sobre as principais influências que ele teve na mocidade. Veja, né? Antiguidade clássica, 8 horas semanais de latim. Então ele teve um intenso estudo nas obras clássicas, né? E depois o espírito do catolicismo, que ele mencionou também, e dentre outras experiências que ele teve em vida aqui, diante de liberdades e conjuntas que ele procurava, né, de ensinar e estudar justamente dentro desse ensino universitário que ele teve no sentido alemão, né. Então, bem interessante aqui as influências que ele teve e que ele expressa aqui nessa entrevista. Como era a vida na Áustria e nos outros países por onde andou? O cosmopolitismo, meio germânico, meio latino, meio eslavo da Áustria antiga, transformou-se em imposição depois de 1918. A Áustria ficou como país pequeno, os austríacos cosmopolitas por necessidade. Conheço a Europa inteira, sobretudo a Alemanha, França e Itália. Considero-me como bom europeu. Minha profissão foi sempre a literatura, vários e inúmeros artigos de revistas publicados. Houve episódios diferentes, por exemplo, 2 anos de trabalho no cinema mudo em Berlim, entre 1927 e 1929, redigindo scripts. O jornalismo de que vivi durante aqueles anos todos só foi meio de vida, embora às vezes sobrepondo-se às outras atividades. Segundo toda a probabilidade, eu seria hoje o articulista
de fundo da Neue Freie Presse em Viena. Então, o maior jornalista da Europa, o maior jornal da Europa Central. As negociações a respeito estavam concluídas em março de 1938, quando aconteceu aquilo. É verdade que o chanceler Dollfuss tinha grande apreço pelo seu livro A Missão Europeia da Áustria? A Missão Europeia da Áustria é um pequeno livro em que a tese política daqueles dias, a necessidade europeia da independência austríaca, força de equilíbrio da Europa, se defendeu, não como slogan, mas com argumentos históricos, sociológicos, culturais. A necessidade da independência austríaca, então desprezada pelos realistas, que não deram importância a país tão pequeno, revelou-se logo depois. A anexação da Áustria pela Alemanha em março de 1938, fechou o círculo em torno da Tchecoslováquia, o que produziu Munique, o que separou do Ocidente a Polônia, o que isolou no continente a França, etc., etc. A luta pela independência austríaca de 1934 a 1938 retardou durante 4 anos a agressão geral à Europa. Os outros não souberam aproveitar esse tempo, mas nós, cumprindo nosso dever, lutávamos sob as ordens de Dollfuss, que era bem mais do que meio fascista, mas nem todos teriam falado tão alto como eu, lá na Áustria e aqui no Brasil. Quando Álvaro Lins me apresentou ao público brasileiro, disse uma verdade ao assinalar. Sobre esta base da independência da Áustria é que o chanceler Dollfuss e o escritor Otto Maria Capô sempre se entenderam. Quanto aos problemas sociais, ao contrário, nunca puderam se entender. E sabe você o que significa, então, inspirar essa frase e as alusões anti-alemãs do artigo? Isto em 1941, quando eu estava aqui como exilado, sem papéis, o DIP vigilante e o embaixador da Alemanha todo-poderoso, falei assim na Áustria, até minha fuga precipitada e perigosa no dia 15 de março de 1938, depois de ter estado escondido durante 4 dias. Falei assim na Bélgica como redator de um jornal da Antuérpia em 1938 e 1969, enquanto os agentes da Gestapo me perseguiam e a Europa muniquizada nada queria ouvir daqueles problemas sociais. Falei assim aqui no Rio desde 1941, escrevendo contra o fascismo alemão, o italiano e o espanhol. E meu primeiro artigo na Revista do Brasil foi contra Vichy. Faz uma pausa para logo prosseguir. Aqui é interessante, né? Porque logo no início nós vimos que o texto ele foi redigido. E como ele iria fazer uma pausa para depois prosseguir, né? E é isso que eu achei interessante aqui, meio contraditório no artigo. Mas enfim, a oportunidade é boa para fazer profissão de fé política. Apesar de ter exercido aquela atividade antifascista durante tantos anos, acho que antifascismo é uma atitude, não uma profissão. Os acontecimentos de outubro de 1945 criaram aqui o desemprego de vários antifascistas profissionais. São estes que, conforme a moda do dia, simpatizam com o comunismo para renegá-lo no dia seguinte, fazendo profissão de fé democrática. Eu não sou comunista, nem anticomunista, nem sou democrata, à maneira daqueles. Acredito na inevitabilidade do advento do socialismo, mas é preciso lutar para que sobre o domínio desse socialismo não desapareçam os valores culturais tradicionais e os valores da liberdade individual. Afigura-se-me necessária essa luta porque não acredito bestamente no progresso, com maiúscula, quer dizer, no progresso sempre para o melhor. Segundo os princípios do progresso, já não devia existir há muito essa coisa chamada destino. E, no entanto, destino foi que escapei daquela maneira de Viena. Destino foi que desembarquei certo dia no Brasil, ficando primeiro 1 ano e meio em São Paulo. Como foram os seus começos de vida no Brasil? Quando perguntaram a Sieyès, em 1795, o que teria feito durante os anos do terror, ele respondeu: sobrevivi. Em São Paulo vendi meus últimos livros. Então trouxe consigo sua biblioteca? Fugi de Viena com uma pequena mala de mão
e sem um tostão. Perdi pátria, casa, móveis e vários milhares de livros. Ao contrário do que se supõe, os nazistas não queimaram as bibliotecas. Só houve queimas simbólicas. Distribuíram os livros apreendidos entre pessoas interessadas. Esteve em Viena nesse tempo um professor universitário americano, amigo meu. Este foi à Gestapo, declarando que me havia emprestado vários livros. E tão grande era ainda o prestígio de cidadão americano que lhe permitiram, sem provas, escolher uns 200 volumes que ele me mandou para a Bélgica e que eu vendi depois em São Paulo por necessidade. Hoje tenho mais ou menos uns 2.500 volumes. Pequena biblioteca de trabalho penosamente reconstruída não é nada, mas é questão de to make the best of it. É verdade que dispõe de um excelente fichário? É lenda, não possuo fichário algum. E virando-se para mim e mostrando seu escritório. Onde está ele? Algumas notas que chegaram incluídas naqueles volumes revelaram-se pouco utilizáveis. De nada me adiantaria um fichário velho. Não é erudito o escritor que tem muitas fichas, assim como não é bom general quem tem muitos soldados, e nada mais. Acredita na lenda do fichário quem ignora como é ou foi firme a formação universitária europeia. Cultura é aquilo que fica quando a pessoa já esqueceu tudo o que aprendera. Então veja que ele diz que não tem fichário, né, de anotações. Isso é uma lenda que se criou, que ele tinha um notável fichário onde ele fazia várias notas. E ele diz que não fazia esses tipos de anotações. E outra nota também, né, virando-se para mim mostrando o seu escritório. Demonstrando o quê? Que os jornalistas se encontraram, então, pessoalmente com o Otto Maria Carpo, muito embora ele tenha feito uma correção possível dos textos, né, que estavam sendo anotados, enfim. Quando regressou ao Rio, em princípio de 1941, e minha verdadeira vida no Brasil teve início em março desse ano, graças à intervenção de meu amigo Álvaro Lins. E que tem feito desde então? Está tudo assinado. Por que motivo escreve sob pseudônimo? Carpo não é pseudônimo, é o meu nome de família, traduzido para o francês para ficar mais pronunciável. De pseudônimo só se pode falar quando o público desconhece a identidade do autor, mas no meu caso nunca houve dúvidas a respeito, assim como ninguém até hoje duvidou da identidade do Sr. Dias da Cruz com o meu querido amigo Marques Rebelo. Foi apresentado por Álvaro Lins ao público brasileiro como escritor católico. Ainda o é? Pertenço à Igreja Católica. Tudo mais é questão de foro íntimo. Estou estranhando o ainda, embora compreenda os motivos da pergunta. Mas por mais que se abuse da Igreja para fins diversos, ela é e fica a Igreja, fundamento e vaso das tradições cristãs, cuja indispensabilidade no mundo presente e futuro se me afigura tão certa como a citada inevitabilidade do socialismo. Mas não me compete defini-la. Não escrevo sobre teologia. Sou leigo e os leigos gozam de liberdade maior do que pensa a gente extramuros. Não se conhece bastante aqui a liberdade dos católicos da França e da Alemanha Ocidental. No resto, você me permita citar Chamfort. Prefiro a companhia dos ateus à dos crentes. Na presença de um ateu, ocorrem-me todos os argumentos filosóficos em favor da existência de Deus. Na presença de crentes, ocorrem-me os contra-argumentos. Então aqui o Otto Maria Carpo se reafirma como católico, né, e apresentando então um pouco das suas ideias sobre isso, que é bem interessante aqui, que ele acredita nesses fundamentos da tradição cristã. Quantos artigos escreve por semana? 2 para os jornais em que colaboro e mais um ou outro por mês para revistas. Como são artigos longos, que exigem documentação, consultas e leituras prévias, dão muito trabalho. Trabalho noturno porque preciso exercer outra atividade, a de bibliotecário. Gosta de escrever ou preferiria outra profissão? Não gosto. Olha que interessante, né? A resposta dele. Não gosto. É um pesadelo. Mas ainda mesmo que escolhesse outra atividade, reincidiria.
Há tanta coisa que me interessa e entusiasma: história, filosofia, poesia, artes, música, e de que preciso dar conta a mim mesmo. Ora, minha vida tem sido tormento e desespero, mas são aquelas coisas que me reconciliam com a vida e desejo, enfim, devolver a Deus uma alma encantada e grata. São palavras de Gide, palavras de poeta e poesia. Os amigos vão dizer, não é realidade, sim, mas tampouco é ficção. Então veja aí que ele dá uma resposta bem interessante aqui, se ele gostava, né, de escrever. Que assuntos lê de preferência? Há muito não chego mais a ler aquilo que queria, só o que preciso ler para documentar-me. Em que língua prefere fazer suas leituras? Leio todas as línguas europeias, quase sem sentir diferença. Olha que interessante, ele sabe então várias línguas, hein? De que modo divide o seu dia? Não divido o meu dia, ele é que me divide. Ele é que me divide, hein? Levanto-me em geral às 8 da manhã, deito-me a 1, 2, 3 da madrugada, com fome, sem fazer pausas. Um amigo meu, morto há muito, costumava dizer, e as palavras vêm a propósito do meu caso: estou trabalhando dia e noite. De noite pergunto ao quadro na parede se meu trabalho lhe agrada, e ao relógio se está cansado. De madrugada pergunto à noite se dormiu bem. É apreciador de cinema? Fui. Do cinema mudo que estava para virar arte quando a técnica estragou tudo. O cinema sonoro e, é um dos símbolos do American Way of Life, aperfeiçoado, estúpido e barulhento. A técnica, em geral, lembra criada que arruma nas dependências com tanto barulho que na sala não se pode fazer música. Porque observe que a lei profunda do cinema é o movimento, e o diálogo falado retarda o movimento. O quadro deve ficar fixo até que o sujeito diga uma frase inteira. Além disso, o diálogo deve ser acessível às multidões, enquanto o assunto visível pode ser interpretado de modo diverso pelo culto e pelo inculto, pelo letrado e pelo analfabeto. Considera-se em música diletante ou entendido? Nasci e vivi com música, mas considero-me diletante, embora tenha adquirido de entendido o hábito de apreciar na música menos o efeito sentimental do que a estrutura temática e harmônica, preferências, música eclesiástica dos séculos 17 e 18, as sonatas e as músicas de câmara de Beethoven e as óperas de Mozart, os Lieder de Schubert, enfim, de Bach tudo. De que modo aprendeu português? Nunca estudei propriamente a língua. Nunca tive aulas de português. Aprendi a língua exclusivamente lendo muito em São Paulo. No Rio, depois de poucos meses, comecei a escrever diretamente em português. Língua que hoje já consigo pensar. Devo isso, em grande parte, à minha forte base de latim, aos conselhos de Aurélio Buarque de Holanda. Considero o fato de haver aprendido mais ou menos a língua portuguesa como o ordalho mais tremendo a que a vida me submeteu. Então veja que a base dele de latim, né, que ele já mencionou que ele estudava, né, várias horas por semana, deu ele uma boa base para que ele pudesse compreender a língua portuguesa com mais facilidade. Então, bem interessante isso. Qual o primeiro livro brasileiro que leu? As páginas recolhidas de Machado de Assis, o capítulo O Velho Senado, ainda me parece a maior página que li em prosa portuguesa. Quais os vultos da nossa literatura que mais o impressionam? Você se refere à literatura do passado? Machado de Assis, e apesar dos defeitos evidentes, Lima Barreto e Augusto dos Anjos, porque são os mais brasileiros, os que me dizem coisas que ignorava na Europa. Então, Augusto dos Anjos aqui, bem interessante, né? E os que mais lhe desagradam? Tendo conhecido a literatura brasileira já aos 40 anos de idade, fiquei livre de impressões e preconceitos de escola e ambiente. Faço para mim, e só para mim, a revisão de valores, que em literaturas velhas se faz periodicamente sem irritar suscetibilidades. A pintura francesa do século XIX, para dar um exemplo, é tão rica que suportou a eliminação posterior da pintura histórica,
de péssimo gosto, mas cujos imitadores ainda são considerados glórias nacionais, tabus em países de menos idade artística. Será aqui considerado iconoclasta quem detestar a poesia pseudo-romântica e pseudo-parnasiana. Não pego o valor histórico, e Gonçalves Dias foi homem admirável, mas os chamados gênios que morreram com 20 anos teriam acabado como Luiz Delfino, contemporâneo deles, acabou aos 70. A verdadeira poesia nacional começou com Cruz e Souza e Alfonsos, para continuar com Bandeira, Drummond, Murilo, Schmidt. Não sinto simpatias passadistas, mas também ao pseudomodernismo, imitação pseudonacional do futurismo italiano, dedico os sentimentos da minha mais íntima antipatia e da mais elevada desconsideração. Por que quase nunca escreve sobre autores brasileiros? Já falei dos poetas, escrevi sobre Graciliano e José Lins. Admiro Otávio de Faria, Gilberto Freire, Augusto Maia, vários outros. Mas não sou crítico profissional. Antes livre atirador, sem obrigação alguma de escrever sobre tudo. Em geral, não escrevo sobre o que admiro, mas sempre sobre o que me parece exigir análise e interpretação. Quanto ao Brasil, sou estudioso apaixonado das coisas nacionais, literatura, história, sociologia, estudando-as para o meu proveito. Considero essa atitude como dever de intelectual que se estabeleceu em país novo para ele. Algum livro essencial da nossa literatura que ainda desconheça? Desejaria desconhecer alguns que já li. Pode a nossa literatura aspirar a uma importância universal? Que vem a ser isso? Camões e Fernando Pessoa têm importância universal, mas a literatura portuguesa toda não tem. Strindberg tem, mas a literatura sueca não tem. A literatura norte-americana de 1850 era tão provinciana como a brasileira de então, e hoje é a mais viva do mundo. Que projetos tem para o futuro? Quando o danado trabalho cotidiano me deixar uma folga, vou redigir o livro sobre a literatura russa que prometi a José Olímpio. A documentação está pronta. Gostaria também de escrever o livro da vida, que eminente estadista brasileiro declarou há pouco ser sua única leitura. Dos livros de sua autoria, qual o que prefere? O que escrevi e não publiquei. A História da Literatura Ocidental. Trabalho tremendo de umas 4.000 páginas datilografadas, concluído em novembro de 1945. Sim, em 1945 e até hoje, ou seja, em 1949 ele ainda não havia publicado a coleção dele, né, que ele escreveu História da Literatura Ocidental, mas que com o passar do tempo ele foi trabalhando para que essas obras fossem publicadas, né? Espera voltar à Europa ou já se sente definitivamente enraizado no Brasil? Voltar para passear, sim, para rever, mas só para isso. Não considero o ato de minha naturalização simples formalidade jurídica. Conheço e respeito os limites do enraizamento. No resto, considero-me brasileiro. Je suis, je reste. Já se pode viver entre nós da profissão de escritor? A resposta: a não ser uns felizados autores de best-sellers, ninguém vive em parte alguma do mundo da profissão de escritor. É um erro pensar que isso é comum, por exemplo, na Europa. Não fossem Gide e Roger Martin Dugard, homens de grande fortuna pessoal, e nem Les Faux Monniers, nem Les Thibault dariam para eles viverem. Outro que teria morrido de fome se fosse depender dos direitos autorais foi Valéry, por mais de 25 anos diretor da agência Havas. E ainda são de ontem e muito desconhecidas as aperturas financeiras do grande Bernanos, que, no entanto, era um escritor universalmente conhecido, com livros traduzidos para vários idiomas. É verdade que um escritor como Somerset Maugham consegue, ao que parece, viver e viver à larga com o produto de seus livros. É preciso não nos esquecermos, porém, de que é também autor de teatro, e no teatro, sim,
sempre foi muito mais lucrativo do que qualquer outro gênero literário. O que importa é uma relativa independência, de modo que o rendimento do trabalho literário vire parte cada vez maior do rendimento total. Nos últimos 5 anos, a situação melhorou muito no Brasil. No meu caso particular, aquela parte subiu de 20% para 60%. No entanto, esse negócio de duas ocupações é o diabo. Pode dar-me ainda alguns dados pessoais? Nasci em Viena em 1900, casado, não tenho filhos, conforme dizia Brás Cubas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então aqui se encerra a entrevista com Otto Maria Carpo, uma entrevista muito interessante em que nós podemos conhecer melhor um pouco sobre esse grande intelectual que se tornou brasileiro, que contribuiu com suas várias análises críticas, com suas várias obras que acrescentaram aqui para os nossos estudos literários. Então espero que você tenha gostado dessa leitura, dessa entrevista. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, acompanhe nossos vídeos que tratam sobre literatura, filosofia, teologia e vários temas interessantes para a vida intelectual. E é isso, muito obrigado pela atenção.